às quartas-feiras a gente sempre faz, o Momento Aspromesse com o nosso amigo Pequeiroz. Pequeiroz, antes de tudo, bom dia e mais uma vez obrigado pela sua participação dentro do nosso programa. Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto Barros. Bom dia, ouvintes do programa Contraponto e da Rádio Clube 1200 AM. Bom dia, Pequeiroz. Eu queria comentar com você, as últimas semanas, o STF parece que ficou para decidir muitos assuntos envolvendo a Polícia Militar de um modo geral, né? Teve uma decisão que chamou a atenção de muitos policiais, e eu queria que você comentasse, foi tomada eu acho que foi pela ministra Carmen Lúcia, se eu não me engano, anulando as anistias para militares, a anistia que foi aprovada, as anistias de 2011, que inclusive você está incluído nessa anistia, né? O que você achou desse tema? O que você achou dessa decisão do STF? Roberto, esse tema, desde o nascedouro da anistia, lá em 2009, porque essa anistia que só se transformou lei em 2011, na verdade ela nasceu no gabinete do então senador Garibaldi Alves, lá do Rio Grande do Norte. À época, o nosso vice-presidente, o Joás, tinha uma relação muito forte com esse senador, e ainda em 2009, quando a gente estava lutando intensivamente pela PEC 300, que era a PEC que traria, né, definiria um piso mínimo para os policiais e bombeiros do Brasil, e a gente se deparou com essa necessidade, haja vista que tinha muito policial que estava réu em processo por reivindicações, né, nos seus estados, e a gente então conseguiu, com o senador Garibaldi Alves, dar início a essas anistias que findou em 4, né? Até 2015, se você verificar, são 4 anistias. Mas a gente sempre teve consciência, isso aí a gente não pode negar, que a anistia federal, que é uma prerrogativa concedida pelo Congresso Nacional, tá? Ela é privativa do Congresso. A anistia dos tipos penais que o próprio Congresso define como crime, né? Que no caso é o Código Penal para os militares. E, na ocasião, nós incluímos que esse perdão, além dos crimes praticados supostamente pelos militares que estavam reivindicando direitos e qualidade de vida para os profissionais das suas categorias, a gente estendeu também para que essa anistia abrangesse também os tipos disciplinares. Mas, apesar da gente ter conseguido, a gente sabia que um dia alguém poderia questionar essa invasão, né, de competência, né, o Congresso invadindo a competência dos governadores, porque lá no artigo 142, onde, juntamente com 42, define como é que os militares dos estados devem ser tratados nas suas normas, é bem claro que as questões administrativas, né, os direitos, os deveres, as prerrogativas, enfim, tudo que envolve o militar estadual é competência privativa do governador do ente a quem aquele militar está subordinado. Mas a gente conseguiu, ao longo do tempo, muitos policiais, muitos estados, mesmo tendo sido questionado, como foi o caso de Santa Catarina, né, que estreou com esse questionamento, mas lá a gente conseguiu, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, anistias estaduais. Perdoe, eu vou corrigir a palavra, porque a anistia ela é privativa do Congresso. O que os governos de estado faz é perdão, dar perdão mesmo pela suposta prática disciplinar praticada pelo o policial no momento das reivindicações por melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Então, assim, para nós que fazemos a NASPRA, infelizmente, a gente tem que aceitar
e tentar ver, né, negociar dentro dos estados, como foi o caso aqui no Ceará 2015. Em 2015, aqueles militares que haviam sido expulsos em processo administrativo por conta do movimento de 2012, acabaram sendo perdoados pelo governo, né? Então, aí estava a minha pessoa, do Sabino, Rômulo, Ana Paula, que hoje é enfermeira aí do Corém, né? Foi presidente do Corém. Então, vereadora. Eu particularmente compreendo e não posso fazer um discurso de revolta, porque realmente eu, como jurista que sou, tenho essa compreensão e faço essa leitura do que a Carmen Lúcia relatou. E aí, obviamente, ela resguardou apenas, e teve o concorde dos demais ministros por maioria, que os casos passados não sofrerão modificação. Ela só entende que daqui para frente não caberá alguém, né, algum militar prejudicado administrativamente, em processo administrativo venha a ser punido. Ela entende que daquele dia, daquele acórdão para frente, não poderá mais ele se valer dessas leis para dizer que ele está perdoado, né? É isso, Roberto. Mas, Pequeiroz, agora vai ficar bem mais difícil conseguir essas anistias, né? Porque agora vai depender do Estado, que muitas vezes é o principal interessado em punir esses policiais, né? Esses policiais que eles entendem cometer irregularidades. Roberto, aí é uma confusão de interpretação, Roberto, porque a anistia, ela é voltada apenas para a ação penal. Sim. Para a ação penal, porque o Congresso Nacional tem competência constitucional de legislar leis nacionais que tipifica crimes, né? E o processo, né? Todo mundo sabe que é o Congresso que faz isso. Então, somente ele que pode perdoar. Agora, as transgressões disciplinares são exclusivamente de competência dos governos de Estado. Então, de repente, quando chega um governo que seja simpático àquela categoria, ele poderá fazer as modificações legislativas que sejam pertinentes ao perdão. O que a gente tem que definir aqui bem, Roberto, Márcio, ouvintes do Contraponto, é saber separar o que é uma anistia e o que é um perdão. Aí a gente vai pontuar assim: anistia somente e exclusivamente para perdoar os crimes, crime tipificado no Código Penal, sim. militar. E perdão é para dissolver ou perdoar em processo administrativo, em cada estado, né, os 26 estados do Distrito Federal, aquilo que os governos entender que deve perdoar. Já imaginou a Isolda Sela, atual governadora do estado, resolveu um dia acordar antes do dia 31 de dezembro e dizer assim: olha, vem cá, Bona é o corregedor geral, né? E diz assim: ó, a partir de hoje, eu, Isolda Sela, estou perdoando, né, os policiais e bombeiros que estiverem envolvidos em qualquer movimento reivindicatório agora em 2020. Pronto. Aí ninguém pode dizer nada ao contrário, porque ela é a governadora, é privativo dela dar o perdão, igual como o Bolsonaro fez agora com o indulto por Silveira, né? Sim. Daniel Silveira, né? O Bolsonaro deu e ninguém pode derrubar, porque é privativo dele dar um indulto para um determinado preso, né? Ou presos, né, no coletivo. Então é bom que a pessoa compreenda isso. Pequeiroz, pode até não... O que é perdão e o que é indulto, né? Então são coisas que cada um tem a competência dentro do seu quadrado. E só quem pode perdoar as práticas disciplinares que se entende ser, né, cometida como infração administrativa é o governo do Estado. Pequeiroz, pode até não concordar, mas a decisão tem que ser cumprida, porque é uma prerrogativa. É a mesma coisa quando um governador ou um presidente vai escolher uma lista tríplice de uma universidade ou de qualquer outro órgão, né? Se ele tem a prerrogativa de escolher um dos três, ele pode escolher o mais votado, como pode escolher o menos votado dos três. Márcio, eu tô rindo, sabe por quê? Porque às vezes eles escolhem até quem não está na lista.
Não, mas aí não pode não. Aí já não é E dentro não do tem quem processo. derrube, entendeu? Mas Já aí outro já caso, não nós temos colegas que né, a gente conhece essa lista tríplice aí, tem nomes que foram escolhidos no final das contas que nem naquela lista estava contido. Mas tudo bem. Mas a gente está falando realmente que é de prerrogativa, né? Então a prerrogativa do Congresso é da anistia, né, em face da lei federal, que é o Código Penal. Sim. Os governadores dão o perdão em processo administrativo e o presidente da República dá o indulto, né, um perdão àqueles que praticaram algum crime em âmbito nacional. Ô Pequeiroz, só para deixar claro, a anistia ainda pode ser votada no Congresso Nacional em relação a esses casos, como você falou, que são inclusive as penas mais pesadas, né? Os casos penais, né? Só não vai poder mais botar a transgressão disciplinar, né, no meio. Sem dúvida. O que o STF, digamos assim, julgou foi tão somente a extensão da anistia aos processos administrativos. Com relação aos tipos penais, os militares continuam, digamos assim, anistiados. Não pode o Ministério Público, nem o juiz militar, dar prosseguimento a qualquer ação penal em que aquela lei tenha alcançado. Então, os militares continuam anistiados. Mas no que tange ao processo administrativo, que é uma coisa que é muito perversa, né, que leva o homem à demissão ou à expulsão, esses a gente tem que negociar dentro de cada estado. Por isso que eu mencionei o nome da Isolda Sela, que é a atual governadora. Se ela quiser perdoar os 350 policiais que foram relacionados como possíveis participantes do movimento de 2020, ela tem essa prerrogativa. É só politicamente ela querer fazer. Simples assim. Tu parou Não, assim? é só para dizer, Roberto, que eu queria convidar os associados das Pramés, a gente está aqui só definindo a data, porque em detrimento, né, uma notícia meia chata, mas tem que dizer, até o final agora do mês de junho, mês das festas juninas, hoje é dia 14, 15, né? A gente vai estar promovendo uma Assembleia Geral dos associados da Aspramesse para a gente definir, né, os valores das contribuições em razão do ganho da reposição salarial de 10,74% que o governador deu ainda lá em janeiro e que a gente deixou passar aí uns 6 meses para os colegas se equilibrarem, né, dentro dos seus orçamentos familiares, para poder a gente falar do assunto. Então, ainda nesse mês de junho, a Aspramesse estará realizando a Assembleia Geral para fazer uma leve majoração nos valores da mensalidade que estão congeladas desde 2016. Né? Desde 2016, que a Aspramesse não faz majoração de mensalidade dos contribuintes dela. E aí teve a média do Nordeste em 2017, teve o acordo da categoria em 2020, e a gente ficou inerte, né, em querer majorar as mensalidades. Mas agora, com essa reposição de 10,74, que foi linear para todos os servidores públicos, civis e militares, então a gente vai, até por uma questão de sobrevivência de mercado, digamos assim, fazer essa Assembleia Geral, e aqui eu já deixo o convite estendido a todos os associados, e o que a gente vai definir somente é a data em que esse evento irá acontecer. Tá? E aí, com essa abrangência que o programa Contraponto tem, nesse meio em que a gente convive, fica aqui o convite para os colegas, a data a ser confirmada.